Olá, boa tarde. Falamos aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão do ato público Basta de Racismo, convocado pelo vereador Carlão do PT. O evento faz parte da campanha permanente É Racismo, Não é Mal Entendido. Boa tarde a todos e todas, pela presença aqui nessa tarde. Nós convidamos, né, o movimento, várias pessoas, em função até do momento que nós acabamos vivendo na cidade nos últimos dias, acabou nos desafiando um pouco a gente retomar várias iniciativas e debate que ao longo dos anos a gente tem feito, né? E todas as vezes que acontece um crime de racismo na cidade, alguém se manifesta, alguém fala sobre o assunto. Só que no último período, nos últimos dias, a frequência desse crime a nível institucional, nas escolas, nas igrejas, no bar, na cidade, tem nos chamado muita atenção, na medida em que, no momento em que nós estamos se preparando para entrar no mês da consciência negra, construindo nossa luta, nossa resistência, a gente vê aumentar esse tipo de crime, eu acho que aqui na nossa cidade, e a gente não podia perder a oportunidade de fazer uma reflexão e de fazer um protesto contra o que nós assistimos nos últimos dias, não menos de 30 dias com o goleiro Aranha dos Santos, mas aqui na nossa cidade, com uma companheira, a Cíntia, dentro da escola onde ela trabalha, pela sua coordenadora, sofreu um crime de racismo, que nós, a partir de ouvi-las, a gente representou no Ministério Público para que fosse apurado o crime, para fazer a denúncia, e a gente quer aproveitar o espaço aqui da Câmara Municipal para que a gente possa fazer essa denúncia também ao conjunto da sociedade, para que a gente não deixe que isso passe sem nenhuma manifestação da nossa parte. E também lembrar que essa semana nós sofremos um outro golpe, né? Que, do meu ponto de vista, o Ministério Público nos comunicou que arquivou a investigação sobre o não cumprimento da Lei 10.639 nas escolas estaduais, né? Alegando que o Estado, que o secretário estadual de Educação provou para ele que existe sim, que pratica a Lei 10.639, porque preparou alguns professores. Então, um conjunto de coisas, de alegações, sem ouvir a parte que fez a denúncia, sem ouvir a comunidade, sem ouvir o sindicato da categoria que acompanha e que tem o setorial de combate ao racismo na PUESP, tem aqui na cidade. Nós não fomos ouvidos, foi ouvido só a secretaria. Então, nós também queremos manifestar o nosso protesto em relação a isso e que vamos reencaminhar a denúncia ao Ministério Público, e se aqui não estiver resolvendo, nós temos que procurar o Conselho Nacional, procurar outros órgãos que possam nos auxiliar no sentido de fazer a investigação, de lá exigir o cumprimento da lei. Se está existindo, ela talvez esteja sendo muito mal feito, porque a gente tem assistido que também dentro das escolas estaduais, na própria categoria dos professores, o crime de racismo tem aumentado e aumentado em muito. Então, eu queria convidar aqui para fazer parte da mesa e debater conosco o Reginaldo Bispo, que é do MNU e um lutador de muitos anos da luta de resistência, do combate ao racismo e dos crimes raciais aqui na cidade de Campinas. E seja bem-vindo, Reginaldo. Obrigado pela presença. E também queria convidar a Edna para compor a mesa aqui conosco, a Edna, que é secretária de combate ao racismo da macro-região
do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de Campinas. Eu queria, ao longo aqui das falas, a gente vai anunciando, já agradecer a presença aqui do nosso companheiro Adão, que é secretário de combate ao racismo da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença, Adão. O Pai Macir de Xangô, presidente também do Conselho Participativo de Desenvolvimento da Comunidade Negra da cidade de Campinas. Aqui o Félix Benedito, que é membro do Tata Macir. Obrigado pela presença. Também o Pai Joãozinho, está aqui sempre presente nas nossas atividades. Pai Joãozinho, muito obrigado pela presença. E o nosso companheiro Alexandre, do coletivo Saravaxé, que está aqui presente também sempre nas nossas atividades da nossa luta. Tá, então, a gente vai, ao longo aqui das falas dos nossos debatedores, anunciando outras presenças aqui. Poderia começar com a nossa companheira Edna. Tá ligado. Boa tarde a todos e todas. Eu, conversando com o nosso pessoal, tivemos reunião da marcha, estamos tendo várias reuniões, uma série de reuniões organizativas do 20 de novembro, enfim, para todas as ações que teremos nos 20 de novembro. Nós, dialogando com as entidades, né, nós tiramos da importância que era realizar um ato, um momento onde nós pudéssemos colocar a nossa... manifestar, né, o nosso repúdio, manifestar, enfim, a nossa... como nós estamos vendo esse momento, essa série de crimes de racismo que estão sendo cometidos no futebol, mas nós estamos tendo uma série de crimes raciais aqui no dia a dia, né? Então, essa situação que a Danda acabou sendo vítima desse crime de racismo por uma educadora, ela marca demais quando a gente tem as nossas crianças negras dentro da sala de aula e a gente sabe como elas são tratadas. Mas eu não gostaria de ficar aqui me alongando, porque a gente conseguiu, num bom diálogo, trazer o Reginaldo Bispo, que é o nosso grande representante dessa luta e que tem todo um acúmulo, né, principalmente na questão do racismo institucional. Então, conversando com os parceiros, vamos trazer o Reginaldo, porque é muito importante. Então, eu quero agradecer, Reginaldo, você ter atendido o nosso convite. Quero te dizer que algumas pessoas disseram, olha, esse horário é um horário complicado, mas para que nós pudéssemos, que hoje nós estamos priorizando muito que a gente dê visibilidade para esses nossos momentos. Estamos priorizando muito isso. E nós não teríamos condição de ter essa estrutura se nós fizéssemos em um outro horário. Nós temos que colocar, assim, a boca no trombone. Então, quando às vezes a gente fala assim, o pessoal não assiste. Assiste, sim. Às vezes eu ligo e falo, olha, está passando tal coisa na TV Câmara. Eu estou ligada, estou assistindo. Então, Reginaldo, em nome do Grupo Força da Raça, em nome da comunidade João Godito Ribeiro, em nome do pessoal do Ibaú, em nome do pessoal do nosso time, daqui da JO, Saravaxé, todo o nosso pessoal que está aí resistindo, lutando, nós agradecemos a sua presença e o microfone agora é seu. Boa tarde, gente. Obrigado, Carlão. Obrigado, Edna. Existem algumas categorias de racismo que estão... é só um toquezinho aqui.
Existem algumas categorias de racismo que a gente costuma distinguir. O racismo, de um modo geral, o racismo institucional, o racismo ambiental e o racismo religioso. No fundo, todos eles têm uma mesma origem e um mesmo propósito. Se classifica dessa forma para identificar melhor quais são as práticas que são atenientes a um, outro ou outro. Mas o racismo só tem uma solução. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a solidariedade nossa, né? E, junto com a solidariedade, a nossa organização para resistir. E, finalmente, organizados, estabelecer como o centro da nossa luta a luta por reparação históricas e humanitárias. Alguém pode dizer aí, você é utópico, você é louco, né? Isso nunca vai acontecer. Eu só lembro uma coisa, que não faz muito tempo, quando o Collor sequestrou os ativos de todo o povo brasileiro, a quantia sequestrada praticamente dá metade daquilo que a gente entende que deve ser a reparação para o povo negro, para os descendentes escravizados no Brasil. O que mudou do Collor para cá é que piorou muito a solidariedade entre os oprimidos. Decaiu significativamente a consciência de que a forma de se conquistar coisas e direitos é pela luta. Pelo paternalismo e pela hipocrisia, nós nunca vamos conquistar absolutamente nada. Pelo contrário, o paternalismo tem um papel que é desarmar a vítima de um modo que ela não reaja à violência e às injustiças que ela sofre. O populismo, por outro lado, estabelece que as pessoas não precisam se preocupar, não precisam se organizar, não precisam ter consciência, não precisam ter vontade de lutar, porque um paizão ou uma mãezona vai dar tudo, vai suprir tudo aquilo que a gente necessita. Não há nada mais falso do que isso na política e na vida. O maior exemplo, a gente pode começar mesmo pelo racismo institucional. Melhor, pelo conceito de racismo da ONU. A ONU diz que o racismo é uma prática de uma etnia ou raça contra outra, de modo a prevenir, manter privilégios ou poder, ou, na disputa para adquiri-lo, impedir que esse outro setor tenha participação e possa efetivamente galgar com os mesmos direitos e as mesmas condições esse espaço. Isso é o racismo. O racismo no Brasil se expressa das mais diversas formas. Mas o racismo que nós percebemos no nosso dia a dia é aquele praticado no nosso local de trabalho, pelo colega, pelo chefe, pelo nosso vizinho, numa loja, na rua, que são os xingamentos, que são as rejeições que se manifestam pelo aspecto racial quando há uma divergência ou uma disputa entre pessoas negras e não negras. Esse racismo, que até os anos 80 a gente ouvia falar só quando você tinha... quando alguém era impedido, por exemplo, de entrar num clube. Era muito comum, em Campinas e região,
foi impedido de entrar no Concórdia. Né? Por quê? Porque era negro. Foi impedido de entrar no Capivari Clube, porque era negro. Ou quando alguém, insatisfeito por um casamento interracial, dizia o seguinte: mas seguinte, vai casar com um negro, eu não aceito, ou qualquer coisa assim. E a coisa parava nessa esfera. As pessoas não conseguiam identificar racismo no mercado de trabalho, racismo nas promoções dentro da empresa, racismo nas diferenciações salariais. As pessoas não conseguiam observar isso. A partir dos anos 80, mais especificamente em 88, depois que nós realizamos aqui em Campinas, em 1984, a Jornada do Negro pela Assembleia Constituinte, e realizamos em Brasília a Convenção Nacional do Negro pela Assembleia Constituinte, de onde saiu a pauta e as reivindicações do movimento negro para a Constituição. É ali, naquela convenção, que o movimento negro brasileiro estabelece praticamente todos os marcos legais constantes hoje na Constituição e na lei ordinária. Porque a lei ordinária, na verdade, é um reflexo, o Carlão entende melhor que eu isso aqui, é um reflexo da lei federal. Ou seja, a lei federal estabelece, ela precisa ser regulamentada a nível federal, mas, a partir do momento que ela é aprovada a nível federal, permite que ela seja replicada a nível estadual e ao nível dos municípios. Para não me demorar muito nesse assunto, só lembrando que o movimento negro, os estudantes e os servidores de universidades lutaram durante anos pelas cotas para negros na universidade. E as várias esferas de governo só vêm se mexer quando o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: cotas são constitucionais. Até então, a luta dos estudantes do movimento negro e dos funcionários de universidade tinha avançado consideravelmente nas conquistas e implementação de cotas em diversas universidades em todo o Brasil. No entanto, o poder público só entra na parada a partir do momento em que o governo federal, o Supremo Tribunal Federal, se pronuncia provocado pelo DEM. É exatamente nesse aspecto, nesse particular, que se encontra a origem e o conceito de racismo institucional. O racismo institucional seria equivalente à prática do impedimento ao acesso a direitos por parte do cidadão, direitos esses firmados na legislação que, teoricamente, as pessoas não teriam que questionar, né? Não teriam que questionar, mas os questionamentos ocorrem por parte, inclusive, dos próprios organismos do Estado e do governo. Por exemplo, não existe pena de morte no Brasil. Entretanto, a comunidade de segurança e a classe média, bem como os políticos, defendem os PMs que matam a pessoa detida e sob sua tutela. Defendem como legítimo. Isso é crime. O PM que mata o sujeito que está rendido pratica um crime. No entanto, como esse crime é praticado contra um segmento do povo que, para a lei,
não tem muita importância a sua presença, então permite-se, do ponto de vista moral, que se pratique esse tipo de assassinato sem condenação da sociedade e sem, pior de tudo, sensibilização de amplos setores. Para fechar esse exemplo, eu quero só aqui fazer uma comparação com a Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Morreram perto de 300 pessoas no incêndio da Boate Kiss. A cada 2 dias, morrem em todo o Brasil vítimas da polícia e vítimas de grupos de extermínio, cerca de 300 pessoas. A Boate Kiss deu toda aquela polêmica, né? Sensibilizou todo mundo, ao ponto, por exemplo, da presidente da República ir para o Rio Grande do Sul, comovida com aquele absurdo, sem dúvida nenhuma, lastimável, que é um acidente desse e que mata 300 jovens, mas se esses jovens são pretos, não sensibiliza ninguém. Não sensibiliza os poderes, não sensibiliza a justiça, não sensibiliza a mídia, não sensibiliza o judiciário, não sensibiliza a sociedade. Então, nós estamos aqui com um problema sério. Nós estamos por nós mesmos. Ou nós nos conscientizamos que a única defesa do nosso povo é a nossa organização, é a nossa solidariedade e é um programa que une esse povo, ou nós vamos continuar sendo vítima e vamos continuar vendo o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso vizinho, o nosso neto sendo vítima desse tipo de atrocidade que não é outra coisa senão racismo. Ou seja, o negro, para ele, não tem Estado de Direito e não tem lei. A lei, quando se trata de determinados segmentos da população, não é considerada, é absolutamente desconsiderada, o que mostra que esse Estado, essa nação, não nos contempla e não foi construída para nos aceitar ou nos contemplar. Seguramente, nós continuamos, 500 anos depois, sendo estranhos dentro da nacionalidade brasileira. Outra coisa que, há muito pouco tempo, eu tive a oportunidade de debater é a questão de investimentos públicos. Isso estadual, federal e municipal. Os investimentos, é no município que a gente sente mais essa barra. E os investimentos, vamos pegar a situação do município, eles vão prioritariamente para aquelas localidades onde já possui todo tipo de benefício. Ele não se destina à periferia. Ou seja, essa balela de que nós governamos para os que mais precisam é mentira. É mentira. Quem tem força, quem tem poder econômico, quem efetivamente interfere no processo eleitoral da cidade é quem recebe os benefícios públicos. É assim, exatamente assim. Então eu falei, olha, do crime, da lei e dos benefícios. A minha mulher, há coisa de uns 10 anos, foi fazer uma supervisão de estudantes de enfermagem. Ali atrás da Aparecidinha, numa comunidade ali que fica entre Aparecidinha e Hortolândia, depois da linha ali. E constatou que a doença das pessoas que moravam naquela região, das crianças que moravam naquela região, era 2 coisas. A primeira coisa era desnutrição. E a segunda coisa, verminose. Desnutrição e verminose. Isso
isso é doença de pobre. Falta de saneamento, moradia precária. Isso é... Mas o poder público não se importa com essa população. Agora, é preciso entender por que é que as instituições e a sociedade agem assim. É preciso entender isso. Porque, se não entender, a gente vai ficar preso à briga entre os vizinhos e os colegas de trabalho, de transporte, sei lá o quê. Durante os anos 80, nós falamos muito sobre hierarquização do trabalho e hierarquização do trabalho e... Espera um pouco que o alemão encostou aqui. Eu não estou conseguindo lembrar a palavra agora. Só um minuto, gente. Desculpa, mas... estratificação social. E quando você observa a diferença social, a diferença do local de moradia, a diferença no trato, por exemplo, do envio das suas crianças para a escola, enfim, todos esses problemas que todos nós conhecemos, a origem está aí na estratificação social e na hierarquização do trabalho. Nós dizíamos, desde os anos 70, aliás, nós constatávamos que o negro era o primeiro a ser demitido nos momentos de crise e o último a ser readmitido nos momentos de aquecimento da economia. A nível internacional, existe uma lógica igualzinha, que é esse mesmo processo aplicado não ao indivíduo, mas aplicado às nações. Aplicado às nações. Algumas poucas nações têm o privilégio de negociar com capital, com projetos, com tecnologia, com plantas. Algumas poucas nações. Meia dúzia de nações, as principais nações do mundo. Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Alemanha. Algumas poucas nações. Há uma semelhança entre essas nações. Ela se distingue das demais nações exatamente pelo número de população não branca. Essas nações, meia dúzia de nações, são nações exclusivamente brancas, nas quais se concentra todo o poder político e econômico do mundo. São as nações da OTAN, filiadas ou associadas aos Estados Unidos, né, que controla todo o fluxo de produção de bens e de comércio de bens no mundo. Significa dizer o quê? Significa dizer que qualquer nação que controle os principais ativos e as principais formas mais produtivas, digamos assim, mais rentáveis de produção, elas efetivamente detêm o poder econômico. Mas elas também detêm o poder militar. E, por conseguinte, elas detêm o poder político do mundo. E quando você desce na escala, sai dessas nações e vai para as franjas ao redor delas, você observa que essas outras nações têm restrições à produção e comercialização dos seus bens. Elas produzem aquilo que as nações, a meia dúzia de nação acima, brancas,
permitem que elas produzam, que elas comercializem. Elas, inclusive, são concessionárias de projetos que não interessam mais às nações líderes. Então, essas nações passam a produzir alguns bens, como automóveis, como computadores, como celulares, notebooks, enfim, passam a produzir para a sua sociedade, só com um detalhe, pagando direito para as nações líderes. Então, tem uma concessão para produzir, pagam. Agora, o comércio desses bens, também são relativos. Só é possível as nações franja comercializarem aquilo que as nações líderes permitem. Baixando mais na escala disso, nas franjas dessa relação, você vai observar nações que praticamente só conseguem vender os seus produtos naturais. Só consegue vender as suas commodities. Petróleo, ferro, enfim, grãos, carne, nada industrializado. Tudo in natura ou pré-manufaturado. Por que disso? Se essas nações se industrializam, elas sobem de patamar econômico e de poder político. Entretanto, o controle que as nações líderes fazem impedem que essas nações, de alguma maneira, ascendam a uma posição melhor e que melhore a vida do povo, por uma razão muito simples. As commodities desses países têm que estar à disposição da indústria das nações líderes. Elas é que estabelecem o valor dessas commodities. E é por isso que esses povos não se desenvolvem, porque eles são obrigados a vender pelo preço que as nações brancas capitalistas querem comprar. Mas há uma coisa que é comum nessas nações. São nações, em geral, de maioria negra. Nações africanas, Brasil, ou nações indígenas, de um modo geral. Ou seja, há ainda uma outra. Eu estabeleci 4 categorias, mas elas são muito mais, para facilitar o raciocínio. Existem algumas nações que sequer têm o direito de vender as suas riquezas, ou de produzir qualquer riqueza. O exemplo mais esdrúxulo que a gente pode observar é o Haiti. O imperialismo trata o Haiti como um moleque incapaz de se autogovernar e inconsequente, que não tem capacidade de construir o seu próprio destino. Mas é assim também que eles tratam os países africanos. E os países indígenas no mundo, como o Paraguai, como o Equador e tantos outros. É exatamente assim, não dando direito nenhum desses caras sequer venderem a sua riqueza. E nessas nações, Cuba, aliás, aqui cabe um parênteses. Cuba sofre há mais de 60 anos um bloqueio do imperialismo, porque Cuba ousou desafiar os Estados Unidos embaixo do nariz americano. Durante todo esse tempo, a América do Norte não deixou de se relacionar, seja com a União Soviética, que acabou, seja com os países do Pacto de Varsóvia, todos do leste europeu, nunca deixou de se relacionar com a China, nunca deixou de se relacionar com governos socialistas da Itália ou da Espanha. Entretanto, o bloqueio
contra Cuba permanece. No fundo, o que os Estados Unidos gostariam de fazer em Cuba é a mesma coisa que faz no Haiti. Mesma coisa. O problema é que já apanhou lá, né? A tentativa de derrubar o Fidel em 1960, na Baía dos Porcos, os americanos levaram um couro lá. Então, os americanos têm medo que isso volte a acontecer. Então, inviabilizam Cuba para mostrar o seguinte: aqui é nosso terreno e nós mandamos. Vocês nunca vão ser ninguém. É a mesma coisa para muitos países no mundo. É nessa hora que entra uma questão crucial. Está meio em desuso falar em imperialismo. Está meio em desuso falar em neoliberalismo. E também está em desuso falar em capitalismo, né? A quem é beneficiado com a nossa missão em denunciá-los são exatamente eles, né? São eles que não querem, em absoluto, que se fale essas coisas. Ah, que bobagem, tudo bota a culpa no imperialismo. O imperialismo não tem nada com isso. Tem sim. O imperialismo é quem detém o poder econômico mundial. Tem sim. O imperialismo é que detém o poder militar internacional. Tem sim. O imperialismo é quem estabelece para qualquer nação do mundo qual é o tipo de governo, apoia e derruba governos até no Brasil. Até no Brasil. Imagine nessas pequenas nações o pensamento dos imperialistas é o seguinte: em qualquer lugar do mundo onde houver riquezas no subsolo e que houver algumas poucas pessoas sentadas sobre elas, derruba o governo, mata as lideranças, elimina o povo e toma a riqueza. Em qualquer lugar do mundo. É essa a lógica para as pequenas nações, sobretudo as nações africanas e do Oriente Médio. É essa a lógica. Vou um pouco mais adiante nessa lógica. Quando, em qualquer nação, existe, em função, em decorrência do desenvolvimento da tecnologia, existe uma diminuição dos postos de trabalho, porque a tecnologia ocupou essas vagas, eliminou essas vagas, isso gera desemprego. Essa população desempregada não tem dinheiro para comprar os produtos do imperialismo. Elimine-se essa população. Se ela não tem trabalho e não tem dinheiro para comprar os nossos produtos, elimina. Porque o neoliberalismo, a forma de produção internacional do neoliberalismo, não vai permitir mais que essas pessoas voltem a assumir seus postos de trabalho, não vai reconduzi-las aos seus postos de trabalho. Então, a tendência é que, cada vez mais as pessoas percam emprego, as pessoas empobreçam e, empobrecidas, elas sejam vítimas do genocídio do Estado via as ações da própria segurança do Estado. Cheguei aqui numa coisa que eu queria muito ressaltar. Faz muito pouco tempo que nós fizemos a Marcha Nacional contra o Genocídio do Povo Negro, que reuniu cerca de 50 mil pessoas em diversas manifestações Brasil afora, além de ter ocorrido manifestações lá fora. Nós estamos lutando contra um inimigo que tem respaldo internacional para praticar o genocídio e que cada vez mais vai negar os nossos direitos, porque nós não temos direitos nesse país. E com o avanço do neoliberalismo, as populações que não têm grana, que não têm emprego e que estão sentadas sobre riqueza têm que ser eliminadas para permitir que o imperialismo tenha acesso a esses mercados e essas riquezas. Essa é uma estratégia do racismo.
Essa é a estratégia do racismo. Os marxistas não conseguiam observar, durante anos a fio, discutindo a questão de classe, as disputas de classe na sociedade, não conseguiram observar que havia um núcleo de nações brancas, racistas, que semeavam a sua política e o seu poder no mundo à base da separação. Tudo para aquelas populações brancas que estão nas nações líderes e que são nações essencialmente brancas. E que se danem as nações ao redor do mundo, porque elas vão ter que se branquear, né, e vão ter que reduzir os seus povos, porque mesmo a Constituição estabelecendo direito para esses povos não terão esses direitos garantidos. Por uma razão simples. A reprodução do poder racista do imperialismo nas nações dependentes. As elites das nações dependentes são fiéis ao projeto mundial imperialista e ao capitalismo. E é por isso que elas não têm nenhuma sensibilidade pelos 300 meninos mortos pelo Estado brasileiro a cada 2 dias. Mas têm toda a sensibilidade e toda a solidariedade para os jovens que merecem. Mas os jovens negros também merecem. É o seguinte, da Boate Kiss. Porque aqueles são os filhos das boas famílias brancas brasileiras que seguramente serão os gerentes dos interesses do capital, dos interesses das oligarquias, dos interesses das classes abastadas no Brasil, que seguem rigorosamente a política do imperialismo para o extermínio do povo negro indígena nessa terra. Eu termino só lendo aqui como é que o racismo institucional se expressa. Normalmente eu já falei de algumas coisas aqui. É uma leitura rápida, mas normalmente a gente não percebe e não entende. Aquela questão dos investimentos, né, públicos, que vão sempre para as regiões que já têm muitos benefícios. Pegar, por exemplo, a questão do Juventude Viva. O Juventude Viva dá um outro debate que nem esse. Rigorosamente, 2 anos da existência do Juventude Viva ainda não salvou a vida de um único jovem negro, o que demonstra como é que funciona essa coisa da má vontade do poder para com o povo, ou particularmente para o nosso povo. A questão da violência e do genocídio, que eu também já citei. Mas aqui eu quero pegar uma coisa mais simples. Chega aquela moça com aquele turbante na cabeça, numa repartição pública, e não é atendido por um funcionário porque ele pressupõe que ela é do candomblé, como o cara que está atendendo é evangélico, então ele não atende. Temos aqui o racismo institucional e o racismo religioso. Há uma pesquisa que mostra que as mulheres, que as pessoas negras de uma geral, mas as pessoas negras recebem menos atendimento na saúde pública do que as pessoas brancas. E há uma pesquisa feita por gente que é ligada à saúde e que fez isso com muito critério e tal, que demonstra, inclusive, que a equipe médica pressupõe que as mulheres negras são mais fortes, portanto, recebem menos anestesia do que uma mulher branca. Gente, cá para nós, olha em que nível chegam as coisas. Aqui, essa pesquisa também aponta que o tempo dedicado a uma consulta para negros é muito inferior ao tempo gasto pela equipe de saúde numa consulta para brancos. A questão de quando você adentra o comércio é seguido por seguranças e tal. É o seguinte, gente, todas as pessoas
são inocentes até que se prove o contrário. É isso que a lei diz. No nosso caso, não. É o contrário. É culpado a priori. A questão do crédito, a dificuldade que as pessoas negras encontram para obter crédito. Né? Além da falta de urbanidade no trato, na conversa, né, de educação e tal, é o seguinte, normalmente os caras estão com o pé atrás, entendendo que você não possui garantias para cumprir. Bom, mercado de trabalho, se vocês conhecem como é que funciona. Aliás, essa semana eu revi uma amiga minha que nasceu no Cabo Verde, veio para cá jovem, estudou aqui, nós estudamos juntos, ela constituiu família, formou uma família e voltou para o Cabo Verde. E ela estava me contando que o filho é engenheiro. Engenheiro de estruturas pesadas. E aí diz que ele fala assim, mãe, eles dizem que me mandam fazer essas obras lá no Acre, em Rondônia, lá na Amazônia, porque eu sou o melhor cara que eles têm. Eu sei que não é verdade. E eu digo isso para eles. Então me paga como o melhor cara. Eles me mandam para lá porque eu sou preto, eles não me querem no escritório. É essa a razão. Não é porque ele é o melhor engenheiro. Bom, eu podia, a não prática implementação das leis 10.639 do racismo, enfim, a gente poderia citar aqui uma série de direitos que são direitos adquiridos que não deveriam ser questionados pelas instituições nem pelo poder público. Entretanto, fecham os olhos, como o Ministério Público fechou, para a questão da Lei 10.639, que a gente sabe exatamente onde está sendo estrangulada, com a alegação de que o governo garante que está tudo bem, que está tudo ok. Ué, o Ministério Público foi às escolas? Não foi. Portanto, eu fecho essa nossa conversa repetindo aqui uma coisa. Para vencer o racismo no Brasil, nós temos que ter solidariedade entre nós. Ponto 1. Organização para poder comprar essa briga, porque vai ser uma briga difícil. Nós vivemos um momento de desgastamento das relações raciais em que acabou aquela história do racismo cordial. Agora é racismo para valer mesmo. Faz algum tempo que isso está colocado de maneira muito clara, só não vê quem não quer. Eles negam porque é conveniente. Enquanto a gente se mantiver cego, para eles vai ser uma maravilha. Antes eles negavam a existência. Não sei se vocês se lembram, há muito pouco tempo diziam que o Brasil era um país racista, mas ninguém se dizia racista. Agora não. Agora o racismo acontece e as pessoas negam e dizem que nós é que estamos praticando o racismo contrário. Então, esse esgarçamento coloca para a gente uma questão fundamental. A solidariedade, a nossa organização e um conceito, programa de reparação históricas e humanitárias. Por quê? Mais da metade do patrimônio dessa nação nos pertence. Foi construído à base do trabalho escravizado dos nossos ancestrais, à base do trabalho miserável dos nossos pais e à base da exploração e do genocídio do nosso povo pelo racismo da sociedade brasileira e de todas as suas instituições. Para brigar contra isso, só a organização, e é essa a ideia que a gente traz aqui, por um projeto político do povo negro para o Brasil e por um conceito, programa de reparação históricas e humanitária. Queria só completar essa questão da pesquisa, quando fala, isso mexe bastante conosco, né? Essa pesquisa foi feita no estado de São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E também traz a situação da mulher em pré-natal, que o retorno da mulher negra ele é muito diferente
da mulher branca em número de retorno, né? E o índice de mortalidade infantil, ele pega, é a nossa raça, são as nossas mulheres negras. Então, essa é uma pesquisa importantíssima para nós, principalmente o povo que está discutindo a questão da saúde. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Pessoas de muita responsabilidade que fizeram essa pesquisa. E várias pessoas da saúde de etnia branca. Isso é muito importante falar. Gente, obrigado. Mas eu queria agora, neste momento, abrir aqui a oportunidade de manifestação aqui dos presentes. Está desligando aqui o nosso... Nós temos aqui um tempo ainda, acho que para umas 5 ou 6 manifestações, dentro do tempo limitado da gente, mas era importante que nós pudéssemos ouvir as manifestações aqui das pessoas, que quando nós chamamos esse debate, esse ato público hoje, de basta o racismo, basta mesmo. É necessário que a gente grite, que a gente esperneie, mas o Reginaldo foi muito feliz da necessidade da gente também se organizar. Além de denunciar, além de resistir, é necessário a gente ter um grau de organização capaz de poder levar essa nossa luta e informação para um conjunto maior da sociedade, porque é isso que vai ajudar na transformação que nós queremos. Porque o aparelho de Estado, mesmo reconhecendo o Brasil como um país racista, ele não consegue produzir políticas públicas capazes de fazer essa correção desse fosso, dessa distância. Então, eu acho que essa luta ela passa pela mão do povo negro necessariamente e da nossa capacidade de organização. Então, acho que era importante, do nosso ponto de vista, a gente nunca mais deixar passar nenhum momento que a gente sofra um racismo, a gente deixar de se manifestar, seja juridicamente, politicamente, solidariamente, como o Reginaldo colocou muito bem aqui, e a gente socializar esses dados de pesquisa para o maior número de gente que duvidam. Eles acham que tudo é muito... que é tudo muito legalzinho, né? Mas a gente que sofre o racismo, a gente sabe aonde é que dói, mas também temos que aprender a saber a vencer esse desafio, né? Então, eu não sei se tem aqui um outro microfone, mas poderia usar o da... Ah, está ali? Então, as pessoas que quiserem fazer o uso da palavra, então é só se dirigir ali até o microfone, falar o nome. O Paulo Mariante, que é da... Obrigado pela presença, Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Paulo Mariante, presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Inicialmente, registrar aqui, cumprimentar pela iniciativa e desse ato acontecer. Eu acho que há tantos anos que atos como esses acontecem exatamente porque, até hoje, a gente continua convivendo com situações de racismo cotidianamente, embora alguns setores ainda da nossa sociedade, uns setores do Brasil, neguem, né, e tentem descaracterizar uma situação que todos nós sabemos muito bem e o quanto ela produz. E quando a gente fala do racismo, a gente verifica tanto um racismo que a gente pode caracterizar como social, ou seja, ainda da marca dessa herança de mais de 300 anos de escravidão e das coisas que não foram feitas ao longo de todo esse período, mas também de um racismo institucional. O próprio mandato do vereador Carlão tem uma iniciativa aqui, junto com organizações da sociedade civil, para discutir a questão da educação. Mas a realidade é que a primeira lei do então presidente Lula foi exatamente a primeira lei a ser sancionada, desde 2003.
E o tempo todo que se passou e que nós não conseguimos. Isso não pode... É evidente que nós temos toda a sorte de mazelas do ponto de vista da educação, da saúde, no geral, mas é indiscutível a marca do racismo institucional nessa e em outras questões. Então, sob esse ponto de vista, uma questão é a luta política cotidiana que a gente faz contra o racismo e outras formas de discriminação, e que os movimentos sociais vêm cumprindo um papel fundamental para que isso aconteça, mas é necessário também que o poder público assuma suas responsabilidades. E a gente sabe que o parlamento é um espaço muito importante, mas ele tem uma série de limitações em relação ao espaço que tem, por exemplo, o executivo. Então, nesse sentido, eu queria que, dialogando com a iniciativa e considerando a importância desse espaço, desse ato, colocar uma proposta que nós aprovamos na Conferência Municipal de Direitos Humanos, a última, em 2013, que foi exatamente a da instituição aqui na cidade de um centro de referência de direitos humanos e de combate à discriminação racial e intolerância religiosa. Porque, por mais que nós saibamos que os centros de referência eles dependem de um enraizamento, de uma capilaridade com todos os espaços do poder público, mas eles são um ponto fundamental exatamente para ser o lugar de onde possam irradiar para a administração pública todas as ações que são necessárias. E, acima de tudo, espaços onde nós tenhamos uma resposta mais adequada a esse número muito grande de situações de discriminação racial. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância de todas as iniciativas tomadas até hoje, e muitas que nós construímos juntos, mas nós sabemos que isso ainda é algo precário. Né? Um centro de referência com equipe adequada, com instalação adequada, permitiria, inclusive, que toda a população, não só as pessoas que sofrem diretamente, mas as pessoas que muitas vezes ficam sabendo dos casos de discriminação, tivessem um lugar, né, um porto seguro para que essa denúncia fosse encaminhada e tivesse o devido enfrentamento. Que quando a gente sabe muito bem que uma denúncia de discriminação racial, de racismo, ela passa por uma série de questões. De primeiro lugar, a pessoa que sofreu, né, o ato de racismo, muitas vezes, que necessita de um apoio, né, que não se trata apenas de ter um advogado para encaminhar uma denúncia, mas muitas vezes até mesmo um apoio psicológico para enfrentar uma situação que, por mais que tenha passado o tempo, continua sendo muito dura e muito cruel. Então, a nossa contribuição aqui é no sentido de trazer essa proposta que vem sendo já encaminhada junto ao Poder Público Municipal, para reforçar a necessidade que ela seja implantada de maneira adequada, que seja equipamento efetivamente público, que se construa como uma política pública, uma política de Estado, que não mude no momento que mudar um governante. Política de Estado é fundamental exatamente por isso, porque ela não deixa de existir quando muda um governante. E ela tem que ser permanente, porque nós temos um sonho, que é de uma sociedade um dia que não exista mais o racismo. Mas, enquanto isso não acontecer, essas leis e políticas públicas terão que ser permanentes. Porque a gente vai ter que dar uma resposta cada vez mais contundente e mais eficaz a esses fatos que vêm acontecendo. Porque, infelizmente, o que a gente vê ao longo desse tempo é o Estado brasileiro, em boa parte, negando as suas responsabilidades e, muitas vezes, criando pretensas alternativas que acabam não sendo a resposta mais adequada. Eu acho que, só para concluir, um bom exemplo é o que acontece nas universidades estaduais de São Paulo, na questão, por exemplo, das cotas. O Brasil inteiro hoje, nas universidades federais e estaduais de outros estados, assimilaram a discussão, mesmo sabendo que as cotas não são a solução definitiva, mas a importância do que elas representam, e parece que aqui o Estado de São Paulo é meio que uma trincheira de uma aristocracia que não aceita qualquer possibilidade de política que ultrapasse aquilo que historicamente foi feito no Brasil, que é exatamente o não fazer nada. Então, com essas questões colocadas, a gente queria trazer aqui o reforço a essa proposta e de que nós possamos, aí, ao longo desse próximo período, com o centro de referência devidamente implantado, começar a ter uma forma, um enfrentamento, inclusive institucional, ao próprio racismo institucional. Isso pode parecer contraditório, mas se esse Estado é cheio de contradições, nós temos o direito de dentro dele de plantar o nosso espaço e exigir que ele cumpra as suas tarefas. Então, parabéns pela iniciativa, a gente está junto nessa luta. Mariante, foi muito importante
colocar a questão do centro de referência, e na reunião da marcha, o Maurílio pautou essa questão, e nós tiramos como um dos pontos, né, que nós vamos colocar por que nós temos que marchar. Mais alguém? Maurílio, né? Maurílio. Eu quero registrar aqui a presença do Ganli Sala, que ele está aqui representando a mãe Terezinha Cristina. É Dandeuakeni. Muito obrigada pela presença. E também registrar aqui a presença das nossas companheiras, a Marilene, a Tatiana e a Poliana, que elas são filhas da nossa querida mãe Bereci, nossa parceira de luta, guerreira, nossa cantora, e elas também são do Instituto Ibaú. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, Olga. Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa, Carlão. Em 2008, quando a Camila foi discriminada no Poupa Tempo, ela teve essas mesmas dificuldades que as pessoas têm de não encontrar na estrutura pública um serviço que possa atender nos casos de racismo. Se você tem uma dor de dente ou qualquer outro problema, você procura o posto de saúde. Se você tiver um caso de racismo e discriminação, eu presumo que você não tendo dinheiro para pagar um advogado, você vai buscar isso na estrutura pública. Eu acredito que isso não deva ser uma reivindicação de outro planeta e deva ser um direito comezinho como acesso à água, ao ar, etc. Ela teve que recorrer a advogado particular e ganhou a causa em 2013. O caso da Cíntia, ela deixa bem explícito que essa questão das pessoas ficarem meio perdidas, até porque você não tem na estrutura governamental, na estrutura do executivo, instrumentos que tratem disso, então recorre a outros instrumentos que também são válidos. No entanto, para os casos de racismo, que isso é que permeia e que define a nossa sociedade, você precisa de ter instrumentos no campo do poder público. Daí a proposta do centro de referência, que seja um espaço qualificado. O movimento negro já fez a denúncia, um conjunto de outras coisas. Você tem que depois trabalhar com o instrumental científico, técnico. As pessoas, às vezes, têm um conjunto de problemas advindo do racismo. Tem determinadas pessoas que podem ser acometidas de outras doenças porque o racismo acaba sendo gatilho para isso. Então, nós estamos falando de algo que já é cientificamente provado. Então, nós não vamos mais da questão do achismo. No caso específico do centro de referência, busca-se que seja constituída com uma equipe de um conjunto de profissionais necessário. O advogado, primeiramente, não primeiramente no sentido de mais importância, porque nós temos na nossa cultura que o advogado resolve tudo. E nós temos que trabalhar com essa realidade. Nós conseguimos alguém do Hospital Mário Gatti, que é da área de direito, não é o profissional que a gente quer, mas nós temos que trabalhar com o instrumental necessário. E vamos atrás de alguém que seja da área de psicologia, terapia ocupacional e pedagogia. E um educador social. Essa é a equipe. Nós vamos começar inicialmente com a equipe emergencial para você criar as condições políticas desse serviço avançar. Agora, vai depender da sociedade civil. Não vai depender só do esforço meu, do Paulo Mariante ou de outras pessoas. Nós encaminhamos essa proposta, agora vem a parte melhor. Aqui para a Câmara Municipal de Campinas, faz muito tempo, 4 de fevereiro desse ano, para o vereador Vinícius Grátis, para a gente ser ouvido, para a gente apresentar a proposta. Até para os senhores vereadores poderem discutir uma proposta, elas têm que vir por algum caminho. E nós escolhemos o caminho da Comissão de Direitos Humanos, que é um caminho natural. Poderíamos, numa possibilidade de dificuldade, ir atrás da Comissão de Direito dos Animais. Se não pode nas direitos humanos, e até agora o vereador não criou nenhuma condição para que a gente fosse ouvido nessa comissão. A assessoria dele vem criando, uma hora diz que é muito atarefada a comissão, outra hora diz outras coisas e outras coisas. Vocês que são da comissão, você é da comissão e outros vereadores podiam bem cobrar ele.
Paulo Mariante ficou de mandar também uma carta para cobrar ele de forma oficial. Então, isso é o racismo institucional. O cara é branco e faz todo um discurso, diz que não é racista, mas isso é uma prática racista. Nós não pedimos aqui para poder vir na Comissão de Direitos Humanos para falar da religião dele, do time de futebol dele, do bairro que ele mora. Nós viemos para falar de uma proposta que foi apresentada e aprovada na 3ª Conferência Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Pode não ser a proposta melhor do mundo, mas nós fizemos um pedido, protocolamos, então é correto que ele ou negue o pedido por escrito, ou então produza ações para que esse pedido seja aceito. A partir do momento que ele, através da sua assessoria, cria dificuldade, eu só posso chegar à conclusão, e não é nenhum crime essa conclusão, ela é lógica, que ele está criando dificuldades. E essas dificuldades não podem continuar. Para finalizar, nós tivemos algumas dificuldades também lá no Conselho do Orçamento Participativo por parte de uma funcionária chamada Isabel. Nós aprovamos que era Centro de Referência, Combate ao Racismo, etc. E outras propostas foi aprovada. Na última reunião do dia 9, a funcionária lá apareceu com outras propostas que não tinham nada a ver com isso, e sequer estava lá a proposta do Centro de Referência. O que nós vamos fazer agora, posteriormente? Nós vamos encaminhar ao Conselho do Orçamento Participativo que nós não queremos conversa com essa mulher, nós não queremos tomar cerveja, nós não queremos negociar nada desse assunto com ela. Algumas pessoas você trata como inimigo. E essa pessoa, pelo menos eu vou tratar dessa forma. Porque nós acertamos tudo, combinamos tudo, chega lá de última hora, muda tudo isso, e ela não deu uma resposta condizente. Está no mesmo nível que o vereador Vinícius Gratti. Nós fizemos uma solicitação no dia 4 de fevereiro de 2014. Até agora, ele vem criando um conjunto de dificuldades para a gente ser ouvido. Veja bem, nós não fizemos um pedido verbal, encontramos ele numa esquina, na igreja, etc., qualquer lugar. Não, nós fizemos uma solicitação e voltamos várias vezes e não conseguimos, até agora, uma resposta quanto a isso. Podemos fazer, sim, uma solicitação de ser ouvido na Comissão de Direitos Animais, pegando aquele exemplo do advogado, do saudoso advogado, como é que ele chama meu nome, que eu esqueci? Como? Sobral Pinto, que, para poder tirar o Luiz Carlos Prestes, grande líder comunista, da cadeia, na última vez, a única solução que teve foi a legislação que trata do direito dos animais. É só isso, obrigado. Eu quero colocar aqui para vocês que a questão da Camila, a representação que foi feita no Ministério Público foi assinada pelo Grupo Força da Raça, o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sinergia. Nós fomos chamados a semana retrasada lá no distrito, porque nós temos que comprovar o que nós afirmamos na representação. Eu, o escrivão que nos atendeu, nos apresentou o processo. Não há nada que prove contra o poupa-tempo. Nada. Porque eles dizem que a diretora disse que não viu, ela estava de costas, estava no mesmo ambiente, mas estava de costas. Não havia possibilidade de chamar a polícia, porque não havia polícia ali perto, enfim. Então, não está encerrado. Todos fomos chamados para assinar um documento que comprovávamos o que estava descrito na representação pública. Isso foi a semana retrasada que todos nós estivemos no 1º distrito. Legal. Para a próxima, agora, a Alessandra. Queria também agradecer a presença, Alessandra, que sempre nos alegra aqui com a sua participação. Obrigada. Queria, primeiramente, com certeza, dar muito parabéns por essa iniciativa. Estamos aí terminando setembro, começando outubro, e já muito refletindo, embebecidos, de como agiremos, né, de quais são as ações que serão desenvolvidas agora, no mês de novembro. Peço já desculpa para todos pelo meu atraso, mas estávamos fazendo formação como escola, hoje o dia todo na fazenda, agora de manhã à tarde com professores, como uma ação também de importância e de extensão do comprometimento que a gente tem e parceria com esse mandato de formação e discussão da Lei 10.639.
E quanto mais a gente vivencia dentro do espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira, momentos e oportunidades de dialogar com o professor que está lá na ponta ensinando. Hoje foi um coletivo de professores de uma creche que trabalham com educação infantil de 0 a 6 anos. Mas a gente vê o quanto o nosso trabalho é longo, o quanto o racismo está aí, o quanto ainda temos que fazer. E as questões são diversas. São desde questões como a Casa de Cultura é só para preto? É uma casa de cultura que trabalha com cultura negra, então é só para preto? Só negros que podem vir aqui? E a gente sempre pergunta, a macarronada italiana é só para italiano? Né? É só italiano que come, que conhece um outro sabor, um outro experimento? Até realmente a capacidade do racismo tem de se disfarçar e de se tornar tão senso comum, até para as próprias pessoas que, às vezes, querem estar dispostas a contribuir, que acabam reproduzindo incessantemente essas diversas situações que a gente vive no nosso cotidiano. Então, o meu registro é mais para me desculpar pelo atraso, mas agradecer imensamente oportunidades como essa, com uma mesa como essa com o Bispo, que agrega tanto, com o nosso parceiro Maurílio, com o Mariante e todas as pessoas que aqui estão, que são extremamente comprometidas e que trabalham e que discutem e que refletem diversas formas para que esse racismo cada vez mesmo seja mais consciência de que não é mal entendido, é racismo mesmo. Obrigada. Bom, queria também agradecer a presença da Vanessa. Vanessa, obrigado pela presença aqui no nosso debate. Olha, ninguém se inscreveu na fala da Alessandra. Eu queria consultar aqui o plenário. A Bianca? A Bianca. Bianca, nossa jovem. Eu vou chegar lá, eu vou falar que é racismo, não é mal entendido. Mas fica à vontade, fica à vontade. É muito importante que jovens falem, que outras pessoas vejam as pessoas se manifestando. Isso é bom. Fica à vontade, Bianca. O importante é que você está desempenhando o seu trabalho, o seu papel. Marilene? Isso? Lógico. Pode. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Parabenizamos a mesa, parabenizamos novamente o mandato do vereador Carlão, sempre essa iniciativa de pautas relevantes, né, à nossa contemporaneidade. Nós, como coletivo de mulheres do Axé, né, nós não podemos estar todo o tempo participando das ações, porque nós temos funções no terreiro, mas sempre que podemos estamos juntos, porque seguimos a mesma ideia, seguimos o mesmo pensamento, pode ser utópico, mas vamos aí desconstruir, né, o que nos incomoda. E como mulheres do Axé, né, nós seguimos sempre a tradição da música, que é o que foi nos deixado de mais precioso pelos nossos ancestrais, né, que todas as lutas sempre começavam e encerravam com o canto. Né? Então, nós pedimos a colaboração de todos, porque nós também temos uma certa timidez, né, e axé a todos. A Tati, Poliana, é que eu sou mais velha e sou menos tímida, né? Então, mas, assim, é a nossa forma de mostrar que nós estamos juntos com vocês. Eu vou pegar minha viola. Eu vou. Sou uma negra cantadora. Eu. A negra canta, deita e rola. Eu. Na senzala do Senhor. Eu.
negro apanhou, mas canta aí. Negro nagou, mas canta aí. Negro nagou, mas canta aí. Negro nagou, mas canta aí. Negro nagou. Irmãos, irmãs, assuma sua raça, assuma sua cor. Oh, essa beleza negro louro quem criou? Vem para o Ibaô, dançarina cor. Todos unidos num só pensamento, levando alegria pra esse carnaval. Nesse toque colossal, pra denunciar o racismo. Contra a apartheid brasileiro. 13 de maio não é dia de negro. 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 Colofé, 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 olorum. Colofé, 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 olorum. Colofé, 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 olorum. Colofé, 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 olorum. Axé. Bom, então aqui para a gente, antes de fazer o encerramento, eu devolveria aqui rapidamente para os nossos convidados para 2 minutinhos fazerem aí a consideração final para que nós possamos terminar aqui nosso protesto. Eu quero agradecer, né, pois nós conseguimos reunir representatividade, né? É muito importante quando a gente está muito bem representado. E hoje aqui nós somos 1000, porque a nossa representação ela é muito grande, ela é muito forte. E quero fazer uma proposta. Quero sair daqui com uma proposta. Que o nosso Ogã converse na casa dele, que o pessoal do Ibaô converse com o seu grupo, com a Mãe Ibereci, que todos nós, aqui enquanto entidades organizadas, que você, Carlão, faça uma proposta. Nós vamos solicitar via Câmara, com todas essas entidades representadas, uma reunião no Ministério Público, porque primeiro nós queremos saber sobre essa nossa representação que foi arquivada, sobre a questão da Lei 10.639, onde o Estado deve ter respondido para eles que está tudo bem. Então, nós queremos saber onde é que está esse tudo bem, onde está ok, e onde a lei está sendo implementada. Esse é o primeiro ponto que eu penso que o Ministério Público tem que explicar para este coletivo. E a outra questão que eu peço, Carlão, em nome dessas entidades, se todo mundo estiver de acordo, é que nós façamos uma solicitação ao Ministério Público que faça cumprir a Lei 10.639. Tem que haver um diálogo com a Secretaria de Educação. Nosso povo negro tem que estar dentro da escola, nós temos que estar dentro da sala de aula. Nós temos muitos e muitos e muitos professores negros. Quando a gente fala da questão da religiosidade, eles acham que nós queremos ensinar candomblé, lá nós não queremos. Nós queremos ensinar a nossa história, a história da nossa cultura. Então, eu penso que esse grupo organizado, nós temos que solicitar. É uma proposta, se houver acordo, entendeu? Para que o Ministério Público ele primeiro nos explique sobre o arquivamento dessa representação, porque, Mariante, eles não nos mandaram um comunicado. A Michele fez o contato para saber como é que estava, em que instância estava, e foi surpreendida com a notícia que havia sido arquivado. Então, ele tem que responder. E a outra, que nós queremos a Lei 10.639 implementada. Essa coisa de que tem reunião, que está fazendo material, que está fazendo isso, que eles estão fazendo... Nós queremos participar, nós queremos estar dentro da sala de aula. Nós queremos que a Lei 10.639 seja implementada, para que as nossas crianças, no ensino médio e fundamental, se sintam em condição de igualdade com as crianças brancas. Porque a Danda, ela sabe dizer para nós o que a moça fez.
As crianças chegam em casa, elas nem contam para a mãe, elas ficam quietinhas, ficam doentes, elas ficam tudo. E nós estamos vivendo isso, e não estou dizendo que nós não estamos fazendo nada, mas nós estamos conseguindo fazer pouco. Então, esse é um pedido que eu faço. Se houver acordo, sabe? Comissão de Direitos Humanos, Coletivo Saravá Axé, 26 terreiros representados, é isso que tem que ser. Eu penso assim, porque senão, e acho que tem que ser, inclusive, a nossa próxima ação apontando para o mês de novembro. Mês de novembro, para nós, gente, tem que ser mês de denúncia. Nós podemos cantar, mas primeiro nós temos que denunciar. Essa é a minha proposta. Obrigado, Edna. Com certeza vamos acatar e assumir isso, porque eu acho que lei foi feita para ser cumprida. E o nosso papel, enquanto cidadão e cidadã, é denunciar aquilo que não está sendo cumprido. E eu acho que também, enquanto movimento, enquanto entidade, é muito importante a gente reunir as denúncias. Então, nós conhecemos muitos professores e professoras da rede estadual. Então, nós temos que buscar depoimento nessas pessoas para poder fortalecer um pouco o próximo passo que a gente vai dar. Então, é muito importante que a gente contraponha as informações que o Estado passou, indo checar em loco, sabe? A gente conhece muitos professores que estão dentro das escolas estaduais, principalmente, porque as municipais e as particulares também não estão cumprindo, mas eu acho que nós tínhamos que começar a fortalecer a nossa denúncia, porque a lei de responsabilidade fiscal, quando não se cumpre, manda prender, se caça prefeito, se caça governador, e eu acho que a lei da 10.639 também é uma lei que a gente tem que começar a responsabilizar as pessoas, e isso é possível quando a gente acumula informações, denúncia, e eu acho que aqui, somando isso que a Edna disse, nós tínhamos tirado uma ideia que era muito importante que a gente faça uma consulta na rede, uma pesquisa, para que os próprios professores possam começar a se manifestar. O que é que ele faz nas suas matérias para cumprir a lei, para ajudar a gente a ter as informações, que eu acho que isso vai dar um corpo aí um pouco mais recheado para a gente fazer o enfrentamento. Porque, como o Reginaldo disse, essa luta não vai ser fácil. Então, nós temos que se organizar. E uma forma de se organizar é acumular o máximo de informação para o enfrentamento. Pela ordem, a questão de 5, 6 anos atrás, se não me falha a memória... Você não quer falar no microfone, porque está sendo gravado, é importante. Obrigado. Pela ordem. A questão de 5, 6 anos atrás, existia um trabalho feito dentro das escolas. Nesse sentido, não existia? Existia, deixou de ser foi parado? Mudança de administração. Era o MIPID que tinha, nós tínhamos um coletivo de professores negros que estavam à frente dessa. Parece que isso começou com o doutor Eginaldo, não foi isso? Eram professores, né? A Lucy Crispim, o Fausto Antônio, o professor Robson. Era um coletivo de professores negros. Sim. Não, independente disso. É porque eu cheguei a uma situação em que eu estava em um júri, e um rapaz me chamou e falou: olha, meu filho esteve na escola, falou que assistiu uma aula muito importante a respeito do racismo. De repente parou, sumiu, não teve mais a representação, ninguém falou nada. E agora estou sendo surpreso diante dessas comunicações por parte da mesa, que não está se cumprindo mais. Por isso, desculpa, até que é a primeira vez que eu compareço em um debate, que fui convidado pelo Tata Moacir, mas é a primeira vez que eu ouvi falar que está sendo descumprida essa lei. Então vamos à luta, vamos buscar isso aí. Com certeza. Tá? Obrigado, senhor. Então, eu vou passar aqui para o Reginaldo, para a gente... Em 1988, nós fizemos uma proposta, na época, para a Secretaria de Educação Municipal, e a militância do MNU esteve
38 escolas municipais e estaduais de Campinas, discutindo justamente essa coisa da história do negro no Brasil e tal. A proposta inteira terminava com uma avaliação com os professores, que era obrigatória a presença dos professores, pelo menos os municipais, a secretaria convocou. E foi muito interessante. Naquele momento, nós tínhamos um desenho da ideia do ensino da história do negro e da África nas escolas, mas nós não tínhamos a lei ainda, que é de 2003. E poderia ter sido muito interessante e tido continuidade se o Jacó não tivesse se bandeado, né? Poderia ter acontecido, ter tido continuidade. Então, eu creio que talvez uma ideia seja retomar isso, né? Retomar isso, ir para a escola, conversar com as crianças. Foi uma experiência fantástica. Foi nesse giro que a gente descobriu, inclusive, que por que as pessoas são inimigas da escola? São inimigas da escola porque, no final do ano, as pessoas não têm espaço para lazer e a escola fica fechada. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra e poderia ser interessante para as comunidades a abertura da escola para cultura, lazer, esporte no final de semana. E custa barato, só depende de boa vontade do poder público mesmo. O racismo, gente, é uma ideologia de dominação. É esse o assunto que eu abordei, que é de um artigo que está disponível na Google, Racismo como Ideologia de Dominação Política. E o que eu quero aqui para finalizar, além de cumprimentar pela iniciativa, o Carlão e a Égina, é lembrar que o que o Aranha fez esses dias, e que fugiu à regra, né, que é o costume, não denunciar, não representar e perdoar. Sacou? Então é o seguinte, o Aranha fez exatamente o oposto disso. E eu li um artigo que é muito interessante em relação a isso. No Brasil, por conta da história da hipocrisia mesmo, a gente mistura questões sentimentais com questões de direito. Ser agredido pelo racismo é uma questão de direito. É uma questão que você tem que ir até o fim e buscar a punição do responsável pelo ato. Não confundir isso com questões de sentimento. Porque é com isso que o racista conta, para que a gente deixe para lá e a prática continue se perpetuando. A rigor, como ideologia de dominação, o racismo é essa coisa que é justificada amplamente, né, nas práticas que a gente vive no nosso cotidiano, onde o negro é vítima o tempo todo de todo tipo de sacanagem e, na hora H, os caras falam, mas era brincadeira o cacete. A partir de agora não tem mais perdão, não tem mais gracinha, não aceitamos esse tipo de prática, vamos denunciar sempre e quem praticar tem que responder por isso. Eu finalizo só lembrando uma coisa, mas esqueci de falar aqui. Assim como a Lei 10.639, a lei de titulação dos territórios quilombolas, que é uma coisa distante da nossa realidade, por isso nós, de um modo geral, ignoramos e não sabemos como é que isso está sendo tratado, é uma lei que está lá na Constituição. É cumprir a Constituição. Como o poder público não cumpre, não titula, sabe qual é o resultado disso, gente? É violência contra os quilombolas, assassinato contra os quilombolas, expulsão dos quilombolas de suas terras e falta de estrutura para eles poderem sobreviver ali. Então,
A Lei 10.639, como a titulação dos territórios quilombolas indígenas, são fundamentais para a garantia de vida do nosso povo e da sobrevivência do nosso povo no campo e na cidade. A luta é essa aí. Projeto Solidariedade, projeto político, reparação e organização. É assim que a gente joga para o corner o racismo e controla ele lá, porque acabar com ele é uma tarefa... Isso é que nem doença ruim, né? Você controla, mas não consegue eliminar. Se a gente conseguir controlar, a gente já está no ganho, né? A gente já está faturando de 10-0. Agora, para isso, é preciso ter responsabilidade, compromisso, vontade, sobretudo, de unir o pessoal do Santo, que luta contra a discriminação religiosa, colar na luta contra o genocídio do povo negro. Agora, trocar com o pessoal que defende a Lei 10.639, né? Se juntar com o pessoal que cobra a titulação dos quilombos. E assim por diante. Eu acho que é dessa forma, já que o inimigo é comum, é dessa forma que a gente pode ser vitorioso nessa demanda que a Sueli Carneiro, que num debate em São Paulo semana passada, disse o seguinte: eu vivi a fase do racismo cordial, do racismo que ninguém dizia que era racismo e tal. Hoje, a gente entrou definitivamente na fase do racismo explícito. Agora vai ser porrada. Os caras estão dando porrada. E é o seguinte, e se a gente não se solidarizar, não se organizar, nós não conseguimos barrar esse negócio. Nosso povo vai ser vítima cada vez mais desse treco daqui por diante. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, então, pela presença de todos e todas. Então, declaramos encerrado o nosso ato público, mas com a proposta colocada pela Edna para que a gente dê continuidade e façamos esses encaminhamentos junto ao Ministério Público. Eu acho que também junto ao delegado regional aqui de polícia, porque nós temos também muito problema nessa área da falta de registro e tal, mas queremos dar continuidade nesse debate. Então, queria mais uma vez agradecer a todos e todas e declarar encerrado o nosso ato público. Encerrado o ato público, ao vivo, aqui pela TV Câmara, Basta de Racismo, convocado pelo vereador Carlão do PT, um evento que faz parte da campanha permanente É Racismo, Não É Mal Entendido. O vereador, o senhor acredita que esses eventos incentivam as pessoas agora muito mais, né, por causa de exemplos que a gente tem visto na mídia, a irem procurar os seus direitos? Com certeza, eu acho que une mais, também se traz solidariedade, como disse aqui o nosso debatedor, e aumenta a nossa resistência. O que nós queremos agora é fazer com que essa sensibilidade que o movimento tem, que ela possa ir para as ruas e a gente fazer essa luta com outros companheiros, outras companheiras, para que a gente possa dar um basta no racismo aqui na cidade de Campinas. Em relação à obrigatoriedade das escolas ensinarem a história do negro, né, o que pode ser feito para que a lei seja cumprida? Nós pretendemos agora aumentar a fiscalização nas escolas, para que a gente possa comprovar aquilo que já tem chegado a nós, que essas matérias não estão sendo cumpridas. Então, nós queremos que a lei seja cumprida. Para isso, nós vamos usar os meios de fiscalização. A Edna disse que novembro vai ser principalmente um mês de denúncia, né? O que mais já dá para destacar no mês da consciência negra? Olha, eu acho que essa ideia da união do povo negro para defender o aumento do racismo na cidade, principalmente o racismo institucional, vai ser fundamental agora no mês de novembro, para que a gente use o mês de novembro como um mês de denúncia e de fiscalização, para que isso não aconteça mais aqui na cidade de Campinas. Muito obrigada, vereador. Obrigado a vocês, boa tarde. Obrigada, boa tarde.
E agora nós vamos conversar com a Alessandra Ribeiro, que é da Casa de Cultura Afrofazenda Roseira e também da comunidade João Godito Ribeiro. Alessandra, a gente tem visto muito na mídia, né, o caso mais recente, que é da Danda e do goleiro Aranha. Eu gostaria que você falasse do seu dia a dia. Que tipo de discriminação você reconhece ou você vê alguém sofrendo? Olha, as discriminações raciais acontecem no cotidiano em diversas formas. Tanto com as crianças quando chegam na Roseira, hoje impregnadas de preconceito a tudo que se refere à nossa cultura afro-brasileira. Então pense, eu trabalho com formação, com cultura afro-brasileira, que todas as nossas crianças, negras ou não negras, quando olham os tambores, quando olham as danças, já associam a ações diabólicas, porque estão impregnadas disso. Então é um racismo que acontece no cotidiano. A gente percebe esse racismo nos espaços escolares dos jovens, quando tem um cabelo afro ou alguma postura mais positiva de afirmação, que são sempre envolvidos em brincadeirinhas ou em ações, quando não respeitam a nossa diversidade religiosa, porque como somos povos de santo, povos do orixá, isso é visto como não religião e sofremos diversos preconceitos. Quando se olha para os espaços como ação, como de formação e manifestação, e até hoje ainda lutamos para ter aceitação dentro da cidade e legitimidade de um trabalho que já é reconhecido municipalmente, mais que municipalmente, mas nacionalmente. Então, o preconceito atua em diversas áreas, na educação, na saúde, na cultura, e ter debates como esses e ações que nos chamam a atenção e nos possibilitam caminhos de defesa é fundamental para que a gente consiga efetivamente uma igualdade em condições. Sabe o que eu queria saber de você? Quando você se sente discriminada, qual é o tipo de sentimento que você tem lá no fundo? Hoje, o meu maior sentimento é de indignação e de desejo de transformar essa realidade. Então, no campo profissional, com cada vez mais informação contribuindo, mas no campo emocional, com um sentimento de muita tristeza de imaginar o coletivo de jovens e crianças negras que não têm a base que eu tenho, a possibilidade que eu tenho de articulação para receber informação e nem aonde colocar esse sentimento para fora, mas que vão levar isso para a vida e que vai talvez e com certeza mudar o caminho de possibilidades que ela teria se tivesse tido possibilidade de conhecer a sua história de uma forma igualitária para que pudesse ter sonhos iguais. Vocês vão trabalhar para isso? Vamos continuar a trabalhar para isso, até porque é racismo, não é mal entendido. E a partir da consciência de que efetivamente racismo é racismo, a gente já começa a caminhar. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Obrigada. Bem, nós vamos encerrando por aqui essa transmissão. E você aí, muito obrigada por estar com a gente. Continue com a programação da TV Câmara Campinas pelo canal 4 da NET e também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Até a próxima.